Auxiliar no planejamento das ações de controle e otimizar os resultados são alguns dos benefícios do Plano Diretor da Secretaria de Controle Externo do Tribunal. A primeira revisão do plano e as atividades previstas para 2021 você acompanha agora na entrevista da semana com o secretário adjunto da SESEX, Eugênio de Castro e Silva. Eugênio, qual é o objetivo do Plano Diretor da Secretaria de Controle Externo e quais os principais eixos de atuação? Muito obrigado pela pergunta, Carol. Esse plano, né, esse plano tático da Secretaria de Controle Externo, ele é fundamental para que a gente possa fazer um alinhamento de expectativas dentro do tribunal. Tá? Então, tanto a alta gestão, como nós que estamos na ponta, né, na execução das atividades, a gente fica com uma percepção clara do que se espera e de que resultados nós pretendemos atingir. Tá? Então, esse plano ele se estruturou em três grandes eixos, ou três eixos principais, né, que seriam atender as demandas na tempestividade que é exigida, aí em diversas normas, né? Constituição Federal, normas da Tricom. Um outro eixo também foi a gente gerenciar o nosso estoque, no sentido de manter esse estoque dentro de níveis satisfatórios, sempre preocupados em não prescrever, né, as ações que tramitam aqui no tribunal. E um terceiro eixo que são os projetos, tá? Então, a gente, como toda organização, né, a gente sempre entende que pode melhorar e nós temos diversos projetos aqui dentro do tribunal voltados para a melhoria dos nossos procedimentos, das nossas metodologias internas, tá? Então, seriam esses três grandes eixos, né, que o nosso plano está estruturado. E aí, esses eixos, eles estão divididos em diretrizes e ações no plano de ação, com metas e resultados a serem atingidos, tá? Então, em linhas gerais, seria isso aí, a forma como o nosso plano está estruturado. E como foi o processo de elaboração deste documento? Houve a participação de unidades ligadas ao controle externo ou de outros setores do TCE? Tivemos uma ampla participação de todo o tribunal, tá? Então, a própria portaria que publicou, né, a primeira versão do plano, foi oportunizado um prazo aí para que os membros, os procuradores, né, pudessem se manifestar e fazer sugestões. E também tivemos a participação direta dos gestores que formam a Secretaria de Controle Externo. Tá? Então foram várias conversas, dividimos os gestores em grupos, né, e aí fizemos reuniões de diagnóstico com cada um deles, no sentido de elencar, sempre partimos de uma situação problema, tá? ou algo que nós precisávamos resolver, e essa situação problema dentro dos eixos que nós colocamos, né, viraram diretrizes para a atuação da Secretaria de Controle Externo nesse biênio aí de 2020 2021. Tá? Então essa foi a lógica, bem participativa mesmo, porque não teria como ser diferente, né? Um plano que vai envolver todo o tribunal, de certa forma, né, ele precisa ter o engajamento, a participação de todos, para que seja uma construção coletiva, né, e para que a gente possa ter esse engajamento aí do tribunal. A portaria 88 deste ano, publicada pelo TCE Ceará, dispôs sobre a primeira revisão do plano diretor. Quais os pontos ou aspectos foram considerados nessa revisão? Como todo planejamento, ele é algo vivo, né? Então, aquilo que nós planejamos no início do ano passado, é claro que a gente tem que passar por um monitoramento constante e por uma revisão, principalmente no cenário desse que nos encontramos, tá? Então, como a gente vive um momento de pandemia, né, e um momento em que questões emergenciais surgem o tempo todo, nada mais natural que a gente passe por um processo de revisão, até pela situação que nós nos encontramos. Outra questão importante também foi a revisão que nós tivemos do nosso planejamento estratégico, né? Então, início de fevereiro foi publicado aí o novo planejamento estratégico do Tribunal para 2021 a 2026, e aí, partindo da visão estratégica, a SESEX teria que se alinhar aí aos novos objetivos estratégicos traçados, né? Então, mais uma vez, a gente procurou manter esse alinhamento do nível estratégico, que é o nível institucional, foi definido, né, pelo tribunal, depois o nível tático, que é o nosso plano diretor, tá? Com as diretrizes que o tribunal, que a SESEX deve adotar para atingir esses objetivos estratégicos, e aí, por fim, o nível operacional, que é o nosso plano de ação, que é a próxima etapa, né? Então, no plano operacional, aí sim a gente vai ter as ações que a SESEX vai ter que fazer para, dentro daquelas diretrizes,
para atingir os objetivos estratégicos traçados. Então, essa foi a linha, essa foi a cadeia, né, que foi montada dentro da construção desse plano. Eugênio, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Carol, pela oportunidade. Tá? Eu acho que uma estrutura de planejamento dessa ela tem que ser dada uma ampla divulgação dentro do tribunal mesmo, né, por envolver o tribunal como um todo. E aí é sempre importante que a gente cada vez mais divulgue ou cada vez mais tragam pessoas interessadas para participar dessa construção. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, Laboratório de Inovação em Controle participa do Encontro da Rede Linguagem Simples do Estado.